Existem filmes muito antigos, de 50, 60, 70 anos atrás, capazes de assustar muito mais as pessoas do que vários filmes aí de terror e suspense recentes. E é por conta disso que na lista de hoje eu selecionei 6 filmes muito antigos e também muito perturbadores. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. E essa lista de hoje, uma lista bem interessante, porque eu vou falar de filmes que são muito antigos, né? Eu acredito que muitos de nós, ou talvez todos nós, não éramos nascidos, porque são filmes da década de 60 para trás, filmes de 50, 60, 70, 80 anos, e todos dessa lista são filmes preto e brancos e que tem elementos aí bem macabros. Alguns deles foram proibidos de passarem em alguns países por aí, e o primeiro da nossa lista é um filme famosíssimo dessa categoria que se chama Freaks, ou Monstros, de 1932. O filme ele foi dirigido por um diretor famoso na época, o Todd Browning, muito conhecido por dirigir o Drácula famosíssimo de 1931, que fez um sucesso danado na época. E o diretor ele ganhou uma moral ali para produzir filmes com a liberdade criativa dele, e ele não desperdiçou essa oportunidade e fez o Freaks, o Monstros, que é a história de um grupo circense de pessoas com deformidades, né, chamados os freaks, lá os monstros, aquele famoso circo dos horrores. E um grupo desses artistas circenses, eles resolvem se vingar de um outro artista lá que acaba humilhando um dos amigos deles, e eles vão perseguir esse cara em um verdadeiro circo de horrores. E o que é mais macabro nesse filme é que os artistas, né, os personagens do filme, eles são realmente artistas circenses que possuem deformidades de vários tipos diferentes. A gente tem a mulher barbada, a gente tem vários ali com nanismo, a gente tem, por exemplo, personagens que não possuem grande parte do cérebro, então a cabeça fica bem deformada, ou outros personagens que não possuem vários membros do corpo. Então é um festival de bizarrice. O filme tem vários momentos assim bem intensos em que esses personagens se unem ali para fazer alguma coisa. Então, sem sombra de dúvidas, é um filme muito perturbador. E o segundo da nossa lista é um filme norte-americano de 1928 chamado The Man Who Laughs, ou O Homem que Ri. E é um filme que é de romance, é um melodrama, ele não tem nada de terror e tal. Minto, ele tem de terror porque o protagonista dele é essa figura macabra. Um cara que ele foi sequestrado quando criança e mandaram esculpir no rosto dele, digamos assim, um sorriso que não se acaba. O cara fica o tempo todo sorrindo. Então é um filme de 1928, preto e branco, obviamente, e olha só para essa figura. Independente se o filme não é de suspense ou de terror, a gente quando vê esse indivíduo em tela já fica, que cara bizarro. Ele acaba se apaixonando por uma moça, né? Ele serve como bobo da corte, como palhaço para outras pessoas. Ele se apaixona por essa moça, mas ele não se acha digno de se relacionar por ela porque ele tem essa deformidade, digamos assim. É um filme bem interessante, e esse personagem foi a grande inspiração para o Coringa do Batman. É só você olhar para ele que vem o Coringa do Batman na cabeça. Se você gosta de clássicos de quase 100 anos atrás, dê a chance para esse aqui, mas é bem macabro, viu? E o terceiro da nossa lista é um filme mudo de 1922 chamado Häxan, A Feitiçaria Através dos Tempos. Bem, esse filme é uma produção dinamarquesa e sueca, e ele é feito como se fosse um documentário, apesar de que muitas das cenas são cenas encenadas mesmo por atores. E o objetivo do filme é mostrar, dramatizar, digamos assim,
como foi a época da Inquisição, em que pessoas caçavam as bruxas por todos os cantos. E o objetivo do diretor é falar aqui que as bruxas, na verdade, eram pessoas com, na maioria das vezes, problemas mentais, com problemas psiquiátricos e que não eram muitas vezes compreendidas e assim caçadas e, enfim, colocadas na fogueiras, enforcadas, etc. Mas aí é que tá, nessa dramatização toda, o diretor usa de artifícios bem macabros e bizarros, né? A gente tem algumas cenas, inclusive, de tortura e até alguma nudez ali no decorrer do filme. E tem também uma figura macabra de um demônio que aparece ali em várias cenas e é uma criatura muito bizarra, e esse demônio inclusive é interpretado pelo próprio diretor do filme. Então é um filme que bota vários filmes de terror da atualidade no chinelo. E o quarto da nossa lista de hoje é um clássico de 1960 francês chamado Eyes Without a Face, ou Os Olhos Sem Rosto. É um filme que influenciou aí uma pancada de outros filmes e a história segue um cientista, né, biruta, como de praxe, e a filha dele tem o rosto deformado, né, o rosto dela é todo bichado lá, e a intenção desse cientista é fazer um transplante de rosto para a filha dele. Então o que esse maluco faz? Ele sequestra outras jovens e tenta ali tirar o rosto delas e passar pro rostinho todo cagado da filha dele. E a filha do cara por si só já é uma peça bizarra aqui nesse filme, porque ela usa uma máscara bem estilo Michael Myers do Halloween, sabe, do filme de terror do John Carpenter. Inclusive esse filme aqui foi uma das inspirações pro Carpenter fazer o personagem ali do Michael Myers. Então você tem aquela figura bizarra que aparece ali do nada com aquela máscara esquisita, e em um momento do filme a gente também tem um vislumbre ali do rosto dela por trás da máscara. O filme todo possui, do início ao fim, uma tensão que vai crescendo cada vez mais, com aqueles personagens um mais maluco que o outro, e é um clássico que você precisa assistir. E o penúltimo da nossa lista de hoje é o filme Meshes of the Afternoon, ou Tramas do Entardecer, de 1943, um filme também preto e branco, e é um curta-metragem de cerca de 15 minutos, rápido, mas igualmente macabro como qualquer um outro aqui. Eu te desafio a assistir esse filme rapidinho de 15 minutos, no escuro ali, com fone de ouvido, que você vai sentir ali o peso dele. O filme, ele basicamente são eventos que se repetem. No decorrer do curta-metragem todo, a gente acompanha uma mulher que visualiza alguns elementos simbólicos, né? Uma porta, uma faca, um pão, ela vai andando e tal. E tem também uma figura bem macabra nesse filme, que marcou bastante, que é uma espécie de homem alto, todo vestido de preto e com um espelho na cara. O filme, ele meio que simboliza o psicológico daquela mulher entrando em colapso, em destruição, e você vê a repetição daqueles eventos de uma forma que vai deixando aquela mulher maluca. E é um filme, obviamente, metafórico, mas pelo fato dele conter imagens meio aleatórias e sombrias, também é um filme bem perturbador. E o último da nossa lista, mas não menos perturbador, é o clássico de 1955, O Mensageiro do Diabo. Esse filme eu gosto pra caramba. O filme conta a história de um assassino, que ele tá preso com outro cara, que acaba revelando pra ele que a família dele tá escondendo uma grana que ele roubou lá e tal. O assassino, que é, digamos, o protagonista e vilão do filme, acaba fugindo da cadeia e indo pra onde? Pois é, indo encontrar a família desse outro cara e tentar roubar essa grana. Então ele se passa por um reverendo, todo bonzinho e tal. A esposa do cara que está preso e é condenado à morte acaba se apaixonando por esse cara, só que os filhos dela, né, tem alguma coisa errada com esse cara aí.
e você tem uma perseguição de gato e rato nesse filme. E ele é macabro por quê? Porque a temática é forte e esse vilão, o personagem principal, digamos assim, ele é um cara muito filha da... Ele é um cara perverso que faz coisas terríveis e o filme da metade pro final vai ficando cada vez mais sombrio, então não podia estar de fora dessa. Bem, você gosta de filmes bem antigões mesmo? Sabe de algum outro filme aí de 70, 80 anos atrás e que é igualmente perturbador, igual esses que eu falei aqui? Então deixa aqui nos comentários se você já assistiu alguns desses aqui também. Deixa a sua opinião, se você gostou, se você odiou. E se você ainda não é inscrito aqui no Refúgio Cult, se inscreva aqui embaixo. Clique no sininho para receber todas as notificações aqui do canal e deixe o seu like para eu continuar com o trabalho aqui no Refúgio Cult. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até mais.